No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. O mês terminando amanhã. E nós aqui com o nosso Minuto da Unicidade, refletindo sobre a unicidade de Deus, né? Jesus, o único Deus verdadeiro. E ouça o que ele diz, né? E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Está lá em Apocalipse, nas cartas que ele escreve à igreja, este verso especificamente está lá no verso 8. Aqui fica um detalhe para a gente considerar nessa questão aqui. A gente está falando da unicidade de Deus. A gente está mostrando que Jesus é o único Deus verdadeiro, correto? Algumas manipulações, em alguns casos, claro que a maioria dos evangélicos sabe que aqui está realmente se falando de Cristo, mas algumas bíblias, por exemplo, como a tradução do Novo Mundo, ele mexe nessa questão para dizer que o primeiro e o último, que o Todo-Poderoso é outra pessoa fora o Senhor Jesus. Só que um detalhe que é para não deixar nenhuma ponta solta, nenhuma ponta teológica solta, se bem que os teólogos ao longo da história da humanidade desamarraram as pontas, né? Desamarraram tudo. Mas vamos lá. Ele diz: assim diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Para não deixar dúvida de quem foi morto e quem reviveu. Jesus. Então ele está dizendo: eu sou o primeiro e o último. O primeiro e o último, aqui, na verdade, ele está dizendo: não tem começo, não tem fim. Sem ter um começo, sem ter um fim. O detalhe é que ele diz uma expressão, essa expressão primeiro e último, é uma expressão conhecida dos judeus. Embora Apocalipse tenha sido escrito em grego, aquele processo todo, né? Segundo uma linha da teologia, foi o último livro, né, a fazer parte aí do cânon do Novo Testamento. Foi o último aqui, né? Eles tentaram relutar, não queriam colocar Apocalipse lá, né? Como alguns livros não entraram no cânon, tanto no cânon do Antigo Testamento, livros ficaram de fora, quanto também do Novo Testamento, livros ficaram de fora. E Apocalipse foi um dos últimos. Isso foi muito falado durante o meu período de curso de teologia no Ibaderj, mas ele diz uma palavra que era conhecida dos judeus piedosos, dos judeus helenistas, aquele processo todo, né? Que é o quê? A expressão primeiro e último, alfa e ômega. Aliás, ao citar essa expressão, já ressuscitado, já em Apocalipse, é a preocupação dele fazer o link com as Escrituras. Por quê? Porque um profeta do Antigo Testamento, ele usou essa expressão também. Ele usou essa mesma expressão, ou seja, Jeová usou essa mesma expressão. Vou ler para você. Assim diz Yahvé, a King James diz Yahvé, a própria Bíblia dos Testemunhos de Jeová diz Jeová, a Sociedade Bíblica Britânica diz também Jeová, Adonai diz lá a Bíblia do judeu David Stern, né? A Bíblia judaica. Assim diz Jeová, o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. E aonde está isso, Tony? Esse texto está em Isaías 44, verso 6. Isaías 44, verso 6. Jeová dizendo: assim diz Jeová, o Senhor. Quem é o Senhor, né? Quem é o dono, né? O Senhor do Novo Testamento é Jesus Cristo. E não pode ter dois senhores, né? Há um só Senhor.
Uma só fé, um só batismo. Efésios 4:4. Um só Senhor. Um só Deus e Pai. Efésios 4:6. Tem dois. É só um Deus e só um Pai. Ah? Muito bem. O Eterno dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último. E além disso, ele termina dizendo, fora de mim não há Deus. Ou seja, não tem divindade fora da pessoa de Jeová. Ah, Tony, mas você tem que considerar o contexto de Isaías, aquele processo todo que os teólogos eles têm que sair pela tangente. Mas e o contexto de Apocalipse? Como é que era? E o contexto desses tempos, como é que é? O contexto é o mesmo, né? O contexto, em se tratando de divindades, das pluralidades nas divindades, dos montes de deuses, bom, só você ir na Índia que você vai ver quantos deuses tem lá. Acho que tem mais hoje do que tinha antigamente. Novos deuses surgiram, assim como a Igreja Católica a cada ano vai canoniza um santo, assim também novos deuses foram descobertos de lá para cá. Então o contexto, tá? Se a gente for falar de contexto, a gente vai falar de um contexto aqui. De divindade, de paganismo, de idolatria, nunca mudou. Nunca deixou de ser o mundo, de ter idólatras no mundo. Estou dizendo de religiões pagãs, né? Estou falando do paganismo, né? Tira o cristianismo de fora dessa aí. Vamos tirar o cristianismo de fora. Estou falando das religiões pagãs. Você vai na Índia, muitos deuses surgiram. Você vai no Japão, na Ásia, tem divindades para tudo quanto é jeito. Você vai na África, tem um monte de divindade lá. E novas, com certeza, a população vai aumentando, novas crenças, novas visões, novas teologias são inventadas e desde que mundo é mundo. Então, se a gente vai pegar o contexto com divindades daquela época de Isaías, hoje tem muito mais deuses do que na época de Isaías. Daqui a 100 anos, vai ter gato sendo tratado como Deus, cachorro, e aí vai, né? Muito bem. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele vai e se identifica, ele faz o link. Não é que tem dois, primeiro e último, tal. Ele fala, olha, eu sou o primeiro e o último, ó lá. Faz o link, faz com que as pessoas pensem realmente na poderosa mensagem que era um profeta muito conhecido em Israel, o profeta Isaías. Essa expressão primeiro e último refere-se a Jeová no Antigo Testamento e a Jesus Cristo no Novo Testamento. Um termo Jeová lhe chama para si, para destacar a sua unicidade como o único Deus verdadeiro e eterno e sem outro além dele. E em Apocalipse essa expressão é usada pelo Senhor Jesus, indicando também a sua unicidade. Primeiro e último, ao Deus verdadeiro, mostrando para Israel quem ele é. Esse primeiro e último, como eu disse, sem ter um começo e sem ter um fim. É a unicidade e eternidade em Isaías 44:6, é a unicidade e eternidade em Isaías 2:8. Ponto. É eternidade por quê? Porque é eterno, foi morto e a morte não conseguiu detê-lo, ele reviveu. A morte foi tragada, a morte é a sua vitória, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. E a gente está aqui sempre com essa proposta de anunciar as verdades que libertam. Eu vou ficando por aqui, desejo a você uma boa semana. Muito obrigado pelo seu carinho, da sua audiência. Sintonize você do Rio na Rádio Betel para ouvir o nosso programa na Barra, Recreio Jacarepaguá, 98.7 FM. E você do interior paulista, região de Morungaba, região aí adjacentes, se ligue aí em 105.9 na nossa Rádio FM. Um abraço a você que tem orado por nós, a você que tem apoiado, você que tem colocado, lembrado do nosso nome aí nas suas intercessões, nas suas orações. Muito obrigado. Para você uma boa semana, que Deus abençoe. E amanhã nós voltaremos, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.